Então vamos lá. O meu objetivo aqui agora é te mostrar qual foi a razão por trás dessa minha entrada, né? Levando do zero, eu quero que você entenda como que eu cheguei na conclusão disso aqui, que eu enviei no clube, né, para você ver com essa mensagem: se respeitar o fundo, se respeitar um fundo, fluxo de alta continuando, né? Se quebrado, potencial exaustão nos times maiores. O que isso quer dizer e como que eu cheguei nessa análise aqui? Bom, antes de tudo, né, vamos dar uma olhada no diário. Então a primeira coisa que a gente repara é que a gente está em uma força no diário, tá? A gente está tendo estrutura de alta, né? O mercado não é surpresa para ninguém que está fazendo grandes altos, né? Então isso já me dá um viés de, se eu for procurar uma posição, eu quero procurar uma compra, porque o meu take vai ser muito maior e o meu stop num time pequeno vai ser muito menor. Então eu já fico de olho nessa área aqui, tá? A gente teve um dia de exaustão. Um dia de exaustão geralmente é seguido por um dia de alta. Por quê, Edu? Bom, porque se a gente tem uma retração, a gente tem o mercado respirando. Depois que o mercado balancia, né, ele tende a continuar. Então isso é um sinal aqui para mim. Daí eu reparo o seguinte, né? Tem uma oportunidade, a gente tem a abertura diária, que é o quê? Que é aqui. Para mim é o Daily Open, tá bom? Isso aqui então é a abertura da posição do dia de negociação. Como você já viu numa das aulas passadas, a gente quer comprar abaixo do Daily Open se a gente antecipa um dia de alta. Então, estamos comprados abaixo do Daily Open, tá? Depois disso, a gente pula para o 4 horas. E no 4 horas, a gente vê que a gente está formando estrutura também de alta, né? O mercado veio retraindo, fazendo estrutura, quebrando e retraindo. Isso é um sinal de que a gente tem uma oportunidade de pegar o preço em desconto dentro do intervalo que está sendo negociado, né? Que intervalo, Edu? Bom, a gente pula para 1 hora. A gente vê que o último ponto de estrutura foi esse, né? E esse ponto de estrutura respeitou perfeitamente isso aqui, tá? Essas últimas velas, né? Essa última estrutura de baixa antes de um movimento para cima. Então esse aqui se torna um bloco de ordem institucional, tá bom? Esse bloco, então, é um bloco que vai literalmente definir se o mercado vai continuar a estrutura de alta ou se ele vai ir para retração, para exaustão de preço, né? A gente está trabalhando com a probabilidade, a probabilidade do mercado continuar na alta, baseado nesse bloco de ordem. Se a gente olhar pela FIBO, né, a gente tem um desconto aí de um bom 78%, 70% de desconto no intervalo que a gente está trabalhando no horário. Lembrando, por que esse é o preço em desconto, Edu? Porque eu não estou com o meu stop nada abaixo daqui, se até mesmo no fechamento do corpo, se você for mais conservador, tá? Agora, aliás, no fechamento do corpo, se você tiver uma vontade por maior risco, entrar com um lote maior, tá? Então isso aqui é o que eu estou olhando. Agora a gente procura nossas manipulações, nossos fatores de confluência, o que o mercado está apresentando para nós. E a gente então identifica logo que a gente tem liquidez. Então isso aqui é um viés de confirmação. Por quê? Porque isso aqui confirma que essa venda está patrocinada por instituições, já que tinha dinheiro preso aqui nessa área, tá? Então liquidez aqui, se a gente for olhar, liquidez aqui também, e tudo isso capturado por esse movimento, né? Você já entende esse conceito. Próximo a gente tem o que? O imbalance, né? Da mesma forma, a confirmação do imbalance. Se a gente olhar aqui, essa aqui é a última vela que retraiu e essa aqui foi a próxima vela que retraiu. Então, dessa área aqui, a gente tem imbalance, uma falta de balança no mercado, tá? Vamos marcar de azul, geralmente a gente marca de azul, tá? Então isso aqui é uma falta de balança para nós. Estou encontrando meu azul bonito aqui, tinha um azul que eu gostava, cadê? Esse aqui, vamos com esse aqui. Tá, então isso aqui é uma falta de balanço, e não só, né? Não só uma falta de balanço, mas também uma vela institucional. Então, imbalance mais vela institucional igual cenário de alta probabilidade, tá? Esse, então, é o que a gente está procurando. Agora, o que eu estou vendo aqui? Bom,
Para eu confirmar uma alta, né? Lembra da questão de existe uma diferença entre quebra de estrutura e manipulação. A razão por que nessa análise eu coloquei se respeitar o fundo, o fluxo de alta continua, é porque esse fundo é responsável pela liquidez, né? Aliás, pela estrutura, pelo fluxo de ordem desse mercado. Do ponto de vista de que, se esse fundo for mantido, quer dizer que o fluxo está de alta e a estrutura, né, isso aqui não vai ter sido um ponto de estrutura e sim uma manipulação seguindo o fluxo que a gente está antecipando. Se ele quebrar, né, no contrário, né, aí a gente confirma que a gente vai ter uma exaustão no 4 horas. E assim, paciência, né? Aí a próxima venda potencial aparece. Mas, no momento, a gente não confirma isso. E se a gente olhar, olha que bacana isso, né? Como isso aqui foi quase até perfeito. Não fechamos estrutura abaixo disso aqui no 15 minutos. Né? O mercado simplesmente deixou um pavio. Ou seja, isso significa que ele foi imediatamente comprado com grande força, tá bom? Esse é um bom sinal aí, que a gente pode ficar de olho, tá? Agora, na mesma perspectiva, né? Isso aqui, agora, está simplesmente sendo um sell to buy, continuando o fluxo de alta. Né? Então, se a gente olhar, o fluxo de alta está continuando dessa área. Edu, e essa área aqui? Essa área aqui me parece ser uma área de bastante magnetismo. A gente tem velas que são retestadas nessa área, um imbalance. E a resposta é sim. Essa é uma área de imã, mas você precisa lembrar que você não está trabalhando com um potencial, essa potencial área. Você vai ficar de olho nisso quando o mercado começar a te mostrar que ele quer retrair aqui. Aí isso se torna um alvo. No momento, esse não é o nosso alvo, então a gente não tem que se preocupar e também não tem que deixar de entrar em uma posição porque isso está aqui, tá bom? Então, ó, parece que agora a gente está fazendo uma vela de alta aqui no 15 minutos logo em seguida, né? Ou seja, isso é estrutura sendo formada nos 5 minutos, né, de força. Agora, o que o mercado está fazendo nesse exato momento? Se você pensar, para a gente ir na nossa análise. O varejo está vendendo com grande força. Né? O varejo está criando as linhas de break and retest, quebra e reteste. Vai ter outra área de reteste aqui. Mas geralmente quando isso acontece, né, quando o varejo começa a vender, é porque as instituições começam a comprar, um bloco de ordem é criado. Então isso é formado. Tá? Edu, isso aqui é um bloco de ordem? Bom, a resposta é sim. Tecnicamente isso é um bloco de ordem porque foi uma última vela de baixa antes de uma grande queda. Mas você precisa lembrar que para validar blocos de ordens, você precisa confirmar que a estrutura faz sentido que isso aqui seja uma baixa. Né? Faz sentido? Bom, baseado no que a gente está vendo um potencial cenário de alta que a gente pegou aqui embaixo. Né? Então, nesse aspecto, não. Isso aqui não é uma área que a gente vai buscar para continuar para baixo. Que seria o contrário se o mercado tivesse quebrado estrutura aqui. Nesse caso, a gente confirma a exaustão e encontra pontos como esse bloco de ordem. Tá? Mas no momento, não. A gente não está de olho nisso, nesse bloco para retrair. Tá? Agora, baseado nisso, você tem que sempre lembrar também que o dólar faz uma grande importância. E a gente estava discutindo uma potencial manipulação no dólar antes da queda efetiva até, né, potencialmente aqui embaixo, quem sabe, até essa ação de preço. Né? Então você sempre tem que alinhar com o dólar e ver. Se o dólar está fazendo a estrutura de baixa e está confirmando a venda, bom, uma venda no dólar pode ser uma confirmação no AUD/USD de compra. Tá? Então isso a gente tem. Agora, se você for mesmo e for entrar no 1 minuto, você tem a chance de estudar o reteste, que sempre acontece, aliás, sempre, a maioria das vezes acontece, e te providencia uma trade ainda mais lucrativa. Tá? Então, isso é importante descer no 1 minuto. Para quê, Edu? Talvez não para entrar, porque nessa entrada eu mesmo não entrei no 1 minuto, já que eu queria te mostrar aqui o raciocínio da entrada. Mas, sim, para você ver e pegar o reteste. Tá? Se você for curtir fazer isso. Então, a gente está vendo agora mais preço para cima e mais estrutura sendo formada. Tá? Então, uma linda ação de preço aqui. O que você já sabe sobre os nossos conceitos? Bom, esse aqui é um alvo.
depois que isso for retestado, o primeiro alvo é batido. Tá? Por quê? Porque o primeiro alvo é sempre o primeiro ponto de liquidez. Você não tem controle para saber se eles não vão manipular e vender. Por isso você tem que trabalhar dentro dos confinamentos. Então a primeira coisa é, se o mercado chegar nessa área, você ou fecha parciais, né, ou então fecha a posição por completo. Tá? E olha, parece que o mercado já está mostrando estrutura aí para nós. Beleza? Isso é show de bola. Tá? Isso é show de bola. Realmente agora vendedores vão entrar. Por quê? Por causa do varejo que está operando aqui. E por consequência a gente pode ter retração. Mas isso é ação de preço saudável. Né? Ele sobe, desce. É assim que o mercado funciona. O que a gente vê agora? A gente vê que a vela diária, e em breve pode ser que essa vela diária se torne uma bullish candle. E aí a gente confirma o quê? A gente confirma que a gente pegou uma linda entrada no pavio do dia. Que foi o quê, Edu? Qual que foi o pavio do dia? Foi esse aqui. Você quer pegar as trades de melhor risco-retorno? Pega no pavio do dia. Então vamos olhar se a gente realmente pegou o pavio, apontando perfeitamente para o pavio aqui. Né? Vamos entrar no 15 minutos e sim, tá? O mercado realmente pegou o pavio do dia. Beleza? Isso aqui foi o de ontem, tá? 23 de fevereiro. Então, realmente, pegamos o mais fundo pavio do dia. Isso é uma confirmação de uma trade de alto risco-retorno. Né? Agora, parece que o mercado está fazendo mais estrutura aqui, né? Retraindo. Para você que entrou na posição e você tem jogo para operar, você pode abrir outra posição em um potencial reteste nesse tipo de retração. Por que eu posso fazer isso, Edu? Bom, porque é um famoso reteste, é a famosa oportunidade de reentrar. Só que eu, por exemplo, estou fazendo isso agora, eu estou operando aqui. Eu vou imediatamente colocar o meu stop na entrada da posição A, tá? Posição A é a primeira que eu fiz. E eu entrei aqui na posição A, 7896, né? Então 7896 é aqui, né? Onde eu marquei esse azul. Então eu vou colocar o meu stop no 7896, né? Pronto, agora eu coloquei o meu stop no 7896 e minha protegida lá embaixo, minha posição lá embaixo está protegida, tá? Porque aí pelo menos eu estou arriscando uma posição, mas eu estou arriscando essa posição aqui e o meu risco retorno vai duplicar, já que literalmente eu estou duplicando a minha posição. Eu estava aberto com 5 lotes e agora eu abri mais 5 colocando o meu stop na entrada, ou seja, eu diminui meu risco e estou potencializando ainda mais o meu retorno, tá bom? Isso é o que você vai fazer se você tiver com uma trade de um bom potencial. Né? E aí você tem o quê? Eu estou arriscando 0 na trade inicial, porque meu stop está na entrada, e eu estou arriscando o que eu estava arriscando antes aqui, né? O que eu estava arriscando aqui, agora eu estou arriscando aqui. Um pouco menos até. Então, dupliquei o potencial retorno da trade e minimizei o risco, né? Aliás, diminui o risco. Então isso é se você realmente estiver confiante com o operacional consolidado, tá? Isso é bem importante de você entender. No fluxo de ordem, a gente está retraindo no bloco de ordem no 1 minuto, né? E agora talvez a gente vai ver uma quebra desse pavio para potencialmente fazer preços mais altos. Você sempre tem que ficar de olho no dólar índice e o dólar índice por enquanto está com estrutura bonita, né? O que eu me preocupo entre aspas, o que eu tô próximo nível que eu estou de olho é esse aqui no dólar índice e aí a gente tem que, claro, ficar sempre de olho, mas parece que ele vai quebrar aqui esse topo, tá? Então isso é muito bom, quebrou agora o topo, você vai cada vez mais confirmando o seu viés de alta e agora talvez vendas entram por causa desse suporte que para o varejo sempre coloca pressão de venda, tá bom? E aí a posição vai, e o mercado vai desenrolando. Claro, agora olha o tamanho do movimento que a gente teve nesse pequeno período de tempo. A gente teve literalmente 13 pips em menos de 15 minutos, né? Então, a gente pode também esperar uma retração, mas por enquanto parece que o mercado continua fazendo alta e retestamos agora a estrutura do varejo, né? Quebramos, né? Lógico, você acha que o JP vai dar dinheiro de graça para a rapaziada, né? Quebramos a estrutura e agora vamos retrair
no bloco. Que eu acho que esse bloco pode ter uma retração, mas não uma reversão, não uma venda, né? Ele pode sim representar a ação de preço para baixo, mas não representar mesmo uma venda, tá? Agora, baseado nessa entrada, né, tem dois pontos que a gente pode ficar de olho. É o seguinte, né? Tem dois pontos. O primeiro ponto é take aqui, né? Primeiro take. E por que esse é o primeiro take, Edu? Porque, olha, se você quer ser assertivo, se você quer ser lucrativo, você precisa colocar a probabilidade no seu braço, tá? Você precisa colocar ele do seu lado. E isso aqui tem chance de trazer uma boa retração antes de um movimento de baixa. Por quê? Porque, bom, tecnicamente, né? Tecnicamente, isso aqui é um fundo mais baixo que capturou liquidez interna. Então você não tem motivo para nessa trade arriscar mais que essa área aqui, tá? Nesse caso. Agora, isso é uma questão de estrutural. Mark Douglas uma vez disse que todas as trades, todo momento no mercado é único, beleza? Então esse é um momento único, diferente de qualquer outro. Mas nesse caso, baseado na estrutura e no que ele está me mostrando em específico, eu prefiro colocar o meu take nesse nível, né, que já vai ser uma puta trade, do que arriscar uma potencial retração nessa área, uma demora de cair, e aí depois, talvez, manter o fluxo que a gente antecipa. Principalmente no hedge que eu estou fazendo agora. E é por isso que cada um tem seu próprio viés, né? Eu particularmente prefiro, alguma outra pessoa pode preferir ter um risco-retorno maior e esperar essa quebra de estrutura. Tudo bem total. Tá? Também é válido, beleza? Parece que agora a gente está vendo uma retração nesse bloco de ordem, tá vendo aqui? O mercado está retraindo com até que força nesse bloco, tá? Talvez a gente vai ter um daqueles pushes para baixo antes de movimentar para cima, e aí vai no lado também emocional, né? Você vai ter capacidade emocional de manter isso em jogo. Olha só que perfeição, como a gente marcou o dólar, ele realmente está indo na área que a gente tinha antecipado. Vamos ver se ele vai quebrar esse ponto de estrutura agora, né? Que é o que eu falei que estava, entre aspas, me preocupando, né? Bom, com isso, você tem que sempre puxar o 15 minutos e confirmar sempre que a sua entrada ainda está dentro dos parâmetros. E, bom, se a gente vier acompanhando no minuto, nada de discrepante é de se esperar no 15 minutos, beleza? E aí a gente continua o próximo fluxo de compra, tá? Esse é o próximo fluxo de compra. A mesma coisa em qualquer paridade, os mesmos conceitos você vai usar para entrar em qualquer paridade, né? A mesma ideia de mercado. E para você também uma coisa interessante qual é a estrutura de preço que precedeu, aliás, que veio antes do movimento que você está antecipando, né? No caso, a estrutura de preço aqui que a gente tem, para a gente incrementar isso na análise, é extremamente saudável, né? A gente não deixou muitos imbalances, a gente não deixou order blocks que saltam no olho, a gente não deixou nenhum a não ser esse aqui. Então, nessa área, o preço não tem nenhum nível maior de resistência que ele vai ver durante a alta, a não ser, claro, o bloco de ordem que a gente marcou aqui, né? Que a gente tem que ter paciência com ele. Mas ele não tem razão para ver nenhum ponto de estrutura com alguma resistência maior. Isso é sempre interessante de você manter nas suas análises para cada vez melhorar mais o seu entendimento do mercado, tá? Então, agora a gente parece estar formando mais estrutura. Vamos ver se a gente tem uma quebra aqui no 15 minutos dessa última vela de baixa, né? O varejo certamente entrou pesado nessa vela de baixa, e quando o varejo entra, o mercado vai e foge na direção contrária. Tá aí uma oportunidade de entrada que você precisa saber aproveitar para lucrar em cima, beleza? Dá uma olhada aí que parece que a gente vai ter a quebra de estrutura, né? Parece que a gente vai ter a quebra de estrutura confirmando mais preços altos, tá? Essa aqui foi a análise antes, beleza? E isso aqui é a análise depois, para você ver, cara, para você treinar o seu olho, né? Eu posso desenhar a mesma linha que eu desenhei lá. E por que isso, Edu? Por causa dessa análise que eu te mostrei hoje. Se você assistir esse vídeo 43 vezes, você vai estar no caminho
de realmente entender, né, o que faz esse preço subir e descer e como você faz para criar um cenário de altíssima probabilidade, aumentando assim a sua assertividade, os seus ganhos e a sua lucratividade, tá bom? Ó, parece que a gente quebrou a estrutura, deixou um pavio grande e o preço continua aí fazendo o rally, tá bom? Mais um topo aí criado num minuto, né? E agora a gente está realmente na pele do order block. A gente talvez pode ver uma ação de preço um pouco de queda potencial por causa dessa área, mas o próximo alvo é esse ponto de liquidez aqui, né? O primeiro alvo, né? Aliás, eu deveria ter colocado essa linha aqui como primeiro alvo aqui, né? Primeiro alvo aqui, tá? Esse aqui é o primeiro alvo e esse aqui é o segundo alvo, tá? Então tá aí um exemplo que você tem que ficar de olho, beleza? Isso aqui faz com que a sua assertividade seja muito feroz, tá? E olha, parece que a gente está tendo a retração do bloco de ordem mesmo nessa área, beleza? Dá uma olhada nisso. Você vê como você precisa entender os conceitos para antecipá-los, né? O dólar índice também tá formando um pouco de estrutura de alta, o que faz sentido, né? Mas a gente vem de uma estrutura de alta, mas a gente espera essa quebra aqui para confirmar uma entrada boa no AUD-USD. Tá? Esses são os parâmetros que você tem que seguir para pegar a entrada institucional. Agora, nesse momento, certamente você vai ter um peso emocional. Tá? Você vai ter um peso emocional, o preço sobe e desce. Ele nunca vai fazer algo a não ser subir e descer. Então você tem que estar pronto para as descidas também. Né? Eu sei que na hora que o mercado desce, parece que ele está tirando algo da gente. Mas muitas vezes não. Né? Ele está simplesmente nos dando a oportunidade de agora dar um salto muito maior porque ele balanceou contratos. Lembra, o mercado move como um pula-pula. Né? Você pula, ele vai, retrai de novo para depois ter a expansão. Ele nunca simplesmente vai. Você nunca pularia num pula-pula para tentar fazer o pulo mais alto desde o começo. Beleza? Então vamos lembrar disso, que essas retrações que acontecem são saudáveis, tá? São saudáveis e você precisa liberar o seu emocional. Você acha, eu estou agora 10 lotes total nessa posição. Você acha que isso aqui, 2 pips são $260. A gente caiu mais ou menos, né? Mais ou menos 4,7. Isso são 470 dolitas que caíram em um minuto, menos de um minuto. Você acha que isso não pesa no emocional? Se pesa quando você está operando com 0,10, você imagina quando você estiver com 10,0. Então, permite, ó, vamos fazer um exercício agora. Permite. Se ele quiser descer, paciência. A entrada está feita. O mercado está mostrando o que ele vai mostrar. Para de pegar apego. Né? Para de pegar apego com só subida. Descida é importante. Diz isso para o seu subconsciente, já que você está envolvido emocionalmente comigo agora nessa entrada, de certa forma, né? Olha só. Diz para o seu subconsciente. Tá tudo bem. Tá tudo bem que o mercado faz retração. Olha só. Tá tudo bem. Nunca que você vai ter uma entrada que não tenha retração. Nunca. Então, se acostuma com isso. Se torna confortável com a ideia do mercado fazer queda. Olha a força dessa queda. Tá? Olha a força dessa queda. Se torna confortável com isso. Eu sei, não é fácil. Nunca vai ser fácil, mas vai acontecer esse tipo de retração. Isso não quer dizer que a sua análise é ruim. Isso só quer dizer que o fluxo de mercado move em ondas. E essa aqui foi uma onda. Tá? Então permite. Não fique constrangido. E eu sei que parece que o mercado está tirando algo da gente. O mercado vai apertando o peito. Mas ó, respira. Entende. E eu faço esse exercício com você agora porque eu quero que você tome essa mesma decisão quando o mercado não está indo na sua direção. Né? Porque é muito fácil operar quando o mercado está indo na sua. Mas indo na sua direção... é quando você tem que realmente... paciência. Ó, respira. Paciência. Beleza? Disciplina. Tá?
E aí o mercado veio, fez mais estrutura para baixo. A gente agora precisaria ver, né, uma quebra de estrutura aqui em cima e aqui em cima para confirmar o viés de alta. Tá? Então, por enquanto é natural. A gente vem fazendo estrutura de baixa, a gente tem o order block e realmente ele teve a retração. Mas é acreditar que a análise que a gente fez está mais forte do que esse potencial bloco de ordem. Então no dólar índice parece que a gente está fazendo uma retração. Vamos ver o que o ouro está fazendo. O ouro finalmente chegou no alvo que eu tinha marcado aqui embaixo. Né? Esperei ontem para esse alvo acontecer, ainda não chegou. Agora que foi chegar. Né? Então vamos ver aqui. O AUD/USD parece que ele está movimentando. Tá? Então, entendeu? Paciência. Olha só numa hora. Olha só numa hora. Dá uma olhada. O pavio que ele vai deixando. Então, você precisa se tornar familiar com isso. Você acha que eu não tenho vontade de liquidar a posição, falar, ele retraiu, vamos fechar. Vontade aparece, mas lembra, você precisa reprogramar a sua crença consciente sobre o mercado. E é o seguinte, tá? Nessa aula você está levando vantagem não só do zero até uma trade institucional, mas também da disciplina necessária para ver isso aqui acontecer. Né? Da disciplina necessária para ver isso aqui acontecer. E olha, mais estrutura de baixa sendo formada. Né? Olha só, o quanto, se você não estiver preparado, isso aqui vai mexer com sua cabeça. Então, ó, paciência, disciplina. Tá tudo bem, o mercado não precisa ir na sua direção o tempo inteiro, toda hora. É só importante que você mantenha a frieza. Né? Dólar índice. O dólar índice continua fazendo aqui estrutura, né? Potencial, se ele retrair, a continuação do AUD/USD pode vir a aparecer aí. Né? Tá vendo só? Voltou de novo, olha só quantos pips. 8 pips de retração. Você vai ter a mentalidade, a frieza para esperar isso aqui acontecer. Né? Eu sei, não é fácil, nunca foi, mas tenha paciência, tenha disciplina, tome as decisões certas. Tá? Então, vamos estudar o que essa ação de preço aqui pode nos contar. Bom, de certo modo, a gente veio fazendo preço saudável e geralmente quando isso acontece, a gente pode esperar uma retração forte, uma correção. Né? O mercado funciona assim, o mercado respira assim. Então a gente está vendo isso agora. O potencial de uma alta também está em jogo, tá? Eu ainda não estou descartando essa possibilidade, inclusive é o que eu estou antecipando. Né? Então é mesmo ter paciência de, cara, parece que tá óbvio, né? Eu tenho que fechar isso, eu tenho que fechar isso. Mas quando você aceita o risco e começa a gostar, você vai estar no caminho para realmente se tornar consistente nesse mercado. Tá? Tenha disciplina, leve vantagem dessas palavras que eu estou te passando. Né? Vamos dar uma olhada no NZD/USD. NZD/USD também está fazendo mais estrutura, retraindo do imbalance. Né? Então, parece que eles são bem alinhados nesse aspecto. Tá? Ó, e o preço continua aqui. Vamos ficar de olho no mercado. Bom, lembrando também, né, no 15 minutos, a gente está agora criando uma vela retestando o bloco de ordem e deixando um pavio. Isso é sim um bom sinal. Tá? Uma vela que retesta o pavio e deixa estrutura, nisso aqui, é um sinal de força, não um sinal de fraqueza. Né? Uma vela que foi engolfada e a próxima retesta a vela do engolfo, criando estrutura de alta, é o que, Edu? É o famoso teste no bloco institucional. E a gente procura isso no diário, né? Um diário. Por que a gente não procuraria, né? Por que a gente não procuraria no 15 minutos? Os mesmos conceitos são aplicados. Beleza? Então é isso que a gente vai ficar de olho. Olha só. Vamos ver aqui, de olho no lance. Né? Podemos até apagar algumas dessas linhas. Tá?
e o preço então continua a desenrolar, né? Dólar índice continua na mesma, ali em cima, né? Se a gente for olhar aqui, o dólar índice continua mesmo. Parece que ele está começando a fazer estrutura de baixa, o que é bom, tá? A gente vendo uma quebra nesse fundo seria uma boa confirmação de uma potencial queda. Então isso seria bacana de ver e seria encorajador para o AUD/USD começar a fazer mais estrutura de alta, né? Porque agora a gente meio que deu uma baixada no volume. Daqui a meia hora a gente tem uma grande notícia, um discurso, né? Se a gente abrir aqui Forex Factory, 4 horas a gente tem um discurso do Jerome Powell. O que é isso, Edu? Bom, é o discurso de um dos chairmen da Federal Reserve, tá? Então, ele vai falar sobre se ele vai colocar juros melhores, se ele vai colocar juros maiores, aliás, melhores não, né? Porque depende da economia, se é melhor ou pior. Ele vai falar sobre isso e vai ter influência nos mercados do dólar, nos mercados dos bonds, dos tesouros americanos, né? Então, é uma coisa interessante de ficar de olho. Bom, o mercado agora está retraindo aqui. Vamos ver se isso é por causa do dólar ou por causa do AUD. O dólar veio caindo. Próximo alvo do dólar aqui está em linha. Então, baseado no dólar, a gente poderia começar a ver queda, né? Vamos esperar aí para ver essa ação de preço. AUD/USD meio que na mesma, né? Mas parece que estão vindo aí algumas velas de estrutura forte para somar aqui. Então, paciência, né? Você pode voltar sempre e transitando pelos time frames é bom porque você pega uma visão do que está acontecendo em cada time, né? Sem estar no 1 minuto, simplesmente no 4 horas, né? Você pega uma visão de cada um dos times e ainda o mercado está fluindo. A gente espera a quebra de estrutura, tá? Então isso aí é uma boa de ficar de olho, beleza? Bom, o pavio que está sendo deixado tá grande, né? O que é desafiador emocionalmente, porque você já começa a falar, isso aqui vai deixar pavio, mas, né, é mesmo necessário ter disciplina emocional e disciplina de controle. Então aqui você está vendo análise técnica mais análise emocional, como que você faz para tomar a decisão certa na hora que precisa ser feita, beleza? Bom, se a gente olhar aqui, ele vai falar às 4 da tarde, às 3h30 tem notícia do GBP, Monetary Policy Reportings, então, ou seja, do lado mais econômico do GBP, né? Vamos ver o impacto que isso vai ter na moeda, a gente pode ver. Cara, Bank of England Governor, BOE, Bank of England, tá? And MPC, o que é MPC, Edu? Monetary Policy Committee. Isso é como se fosse, né, a Federal Reserve da Inglaterra, beleza? É disso que se trata. Isso, então acontece uma vez quarterly, né? E agora a gente vai ter às 3h30 isso. Durante esses encontros, né, hearings, o governador do Banco da Inglaterra e vários membros do comitê vão falar sobre inflação e o economic outlook. Então isso vai trazer volatilidade pra cacete, tá? Vamos definitivamente observar isso no GBP conforme ele chega no nível, né? Teve uma oportunidade aqui na vela mensal e a gente viu um potencial sell-off. Liquidez está sendo acumulada 3 minutos antes da notícia. Então, assim, podemos ver uma forte liquidação aqui daqui a 2 minutos. Vamos ver o que o mercado vai fazer mesmo, né? Mas o AUD/USD continua nessa mesma criando estrutura. Parece que ele vai fechar mais uma vela de 15 minutos. Eu gostaria que ele fechasse daqui a 1 minuto com um pouco mais de alta, né? Mas não tem problema nenhum o mercado deixar baixa. Ele sempre pode deixar uma vela de baixa para depois ser testado também. Então não tem problema não, tá? Bom, parece que a notícia está chegando mais perto e o dólar índice, vamos ver, a ação de preço dele está fazendo alta, tá? Paciência aqui, não tem muito o que a gente fazer a não ser esperar
por um desenvolvimento agora, conforme mais liquidez vai ser injetada no mercado durante esses horários de maior volatilidade por questões políticas, né? Quando um membro do comitê fala, geralmente o mercado move. Então, tá aí uma coisa para certamente ficar de olho, né? O Powell, então, vai falar depois. Cara, isso é muito, muito impactante para as notícias, né? Isso é muito impactante para as notícias, esse tipo de discurso. Parece que está chegando perto do GBP/USD aqui. Vamos ver se a gente vai ter, né, alguma ação de preço. A gente pode até colocar o GBP/USD do lado do dólar índice, né, para ver uma potencial retração. Estou vendo aqui se o GBP/USD... Aí, foi. Será que ele vai capturar a liquidez aqui embaixo? Vamos ver o que a notícia vai causar em cada um dos pares agora que ela está quebrando em tempo real, né? Seria massa ver um sell-off no dólar índice, mas, né, não é o que seria massa, é o que vai acontecer. Então vamos aí esperar para ver a ação de preço. Bom, aqui no meu relógio já deu 13h30, né? Estou vendo aqui Bank of England Policymakers Testify. Então, parece que ainda eles não falaram nada de importante. Talvez vão falar em alguns minutos no meio do discurso, claramente, né? Porque bem ou mal, não é só ter a notícia, eles falarem alguma medida econômica que pode influenciar o mercado, tá? Mas parece que por enquanto não tem nada ainda que eles falaram de grande impacto. O dólar começou a ter um pouco de queda aqui, né? O GBP/USD está subindo um tanto. Será que ele vai fazer um fake out aqui para os compradores aguçarem e depois o sell-off acontecer? Isso a gente vai ficar de olho, né? Eu não estou posicionado no GBP/USD, a gente já está no AUD/USD, então vamos esperar aí o que eles vão falar, tá? Bom, como isso dito, parece que ainda nenhuma volatilidade alta. Esse pavio aqui no dólar índice está parecendo um suspeito de uma exaustão, mas é mesmo ter paciência para ver isso acontecer. Olha a correlação negativa, olha a correlação negativa. Parece que está sendo formada aí. Bom, enfim, vamos para os nossos conceitos. E o AUD/USD fez uma estrutura até lá em cima, voltou de novo. Tá realmente uma novela mexicana. Cara, eu não gosto desse pavio aqui, né? Eu não gosto desse pavio, mas paciência, vamos esperar aí o preço desenrolar. Será que a gente vai ter uma liquidação antes de subir? O que será que o preço está cozinhando para nós, né? Bom, GBP/USD ainda sem nada e o nosso dólar australiano fica na mesma aqui. Estrutura sendo formada. Isso aqui já se tornou um ponto de estrutura, né? Esse fechamento se tornou. Então, vamos esperar uma quebra desse ponto. Seria bom ver isso, né? Mas o dólar ainda está na mesma. Parece que não vamos ter nenhuma ação imediata de grande pressão no GBP, né? Esperando mesmo alguma ação de mercado, porque a gente não está assistindo o discurso, né? Se a gente estivesse assistindo o discurso, a gente saberia procurar por alguma previsão de inflação, alguma reportagem, aliás, alguma decisão monetária de juros, tá? Interest rate, beleza? Bom, mercado aqui na mesma, vou até tirar o GBP/USD, porque parece que ele não está fazendo muita coisa aqui não, tá? Então eu vou remover ele aqui. Como é que eu faço aqui em cima? Bom, pronto. AUD/USD está ainda na novela mexicana, meio que formando estrutura. Lembrando, tá? É a paciência que vai te pagar, né? É a paciência que vai te pagar. O dólar índice agora começando a formar uma curva. Será que ele agora perde, né? Ou será que ele vai dar mais dinheiro para essa linha aqui? Eu acho que muito disso vai ser influenciado pelo GBP, né? Porque bem ou mal o dólar índice está comparado
uma das moedas é o GBP, além do euro, além do franco, além do ien e tal. Mas a notícia deve ter impacto no dólar índice, tá? Então vamos ficar aí alertas a essa ação de preço. Ó, parece que ele está fazendo estrutura aqui em cima e quebrou num minuto, o que é para nós desafiador para colocar em palavras como essas, porque o AUD-USD e o dólar índice têm uma correlação negativa, mas paciência aqui. E GBP-USD ainda não deixou nada, né? Parece que está fazendo uma queda aqui, né? GBP-USD, AUD-USD também, então dólar índice que está em alta, né? Dólar índice sacaneando todo mundo. Bom, paciência aqui no AUD-USD. Se você for olhar numa hora, tá? Numa hora, não tem razão nenhuma para você se preocupar, né? Quando você olha para uma hora, você sempre vê que tá indo conforme a gente estava antecipando, mas está deixando um pavio por conta de estrutura. Paciência. Então, isso é uma boa maneira também de você não se envolver emocionalmente, né? Você ficar numa hora, né? Isso aqui, por exemplo, essa liquidação que está acontecendo, né? No 1 minuto, mas tá? Então, uma hora te ajuda a prevenir essa ação emocional. Mas a disciplina que vem de olhar o preço e não se conectar emocionalmente, definitivamente é vantajosa, tá? Então, tá aí uma coisa que pode te ajudar bastante ao longo da sua jornada, né? Enfim, o mercado parece que liquidou aqui esse dinheiro num minuto. Tomara que ele faça estrutura para cima imediata. Mas parece que a gente está vendo mais ação de preço para baixo, né, no AUD-USD. O GBP-USD acumulando, vai ter uma quebra grande provavelmente, né, já que eles estão acumulando antes da notícia. O AUD-USD liquidou e começou a fazer estrutura de baixa, né, quase voltando na entrada. O que é o que, Edu? Bom, por isso que você tem que estar com a sua paciência e a sua disciplina boa, né? Para você realmente tomar essas decisões certas sem ter influência emocional de um sell-off que está acontecendo, né? Mas a retração no order block realmente foi pertinente nessa área aqui, né? O mercado realmente caiu desse order block, o que é cansativo, né? Mas é paciência que a gente tem que ter nesse mercado e é isso que vai mesmo diferenciar quem está ganhando dinheiro e quem está perdendo. Olha que sell-off forte que teve depois dessa acumulação, né? Estou contando com que isso seja simplesmente um fake out, tá? Vamos ver aqui o dólar índice que ele está fazendo. O dólar índice continua formando estrutura. E o GBP-USD sem sinais de vida, simplesmente acumulando dinheiro e opiniões e buy stops. Tanto de gente que está comprando aqui, vendendo aqui, esperando um pavio enorme para pagar todo mundo. É insano, então geralmente um spike acontece, né? Mas paciência aí nessa área, muita estrutura para ser formada ainda. Tá? A AUD-USD agora, num minuto, começou a fazer uma vela de alta. Se isso aqui manter, vai ser bom, né? Se não manter, paciência. Mas parece que ele realmente liquidou no 1 minuto e agora começou a fazer estrutura de alta. Você vê, tem gente que acha que não é possível que os traders operam num minuto e entram com tamanhas posições em time frames pequenos de alta frequência. E olha, não só é possível, mas também é uma realidade. Traders de alta frequência estão aqui olhando para esses mercados e tomando decisões em times inimagináveis, né? Então, eles dependem desses contratos, o algoritmo ajuda aqueles que estão fazendo várias trades ao mesmo tempo aqui, né, em questões de comissão mínima para esses traders institucionais. Então, para eles isso é vantajoso, já que eles não têm que pagar nada disso, nem spread eles têm que pagar, porque eles controlam o bid-ask, né? Dólar índice parece que está ainda aqui nessa consolidação. GBP-USD, mais acumulação de contratos, né? E o AUD-USD parece que finalmente quebrou a estrutura, o que é muito bom para nós, porque a gente teve a liquidação que a gente tanto esperava, né? Última vela de baixa antes da alta,
retestando aí, se a gente for marcar uma FIBO de 70, né? E, cara, assim que a gente quebrar esse topo, a gente alivia um pouco, né? Mas eis a questão, dá vontade de fechar a posição aqui embaixo. Confia em mim, eu sei. Dá vontade de fechar a posição embaixo, dá ânsia de querer colocar o dinheiro no bolso, mas é lembrar mesmo que o mercado é uma transferência de dinheiro daqueles que têm paciência, né? Daqueles que realmente esperam e têm a disciplina de agir em cima do que eles estão vendo, tá? Então tá aí, parece que o AUDUSD está fazendo mais estrutura. Vamos esperar ele chegar no nosso primeiro alvo aqui de take. Pode ser que leve quanto tempo for, mas é paciência que vai definir aqui. Tô agora um pouco comprometido com essa movimentação que está acontecendo, né? Isso é bom por quê, Edu? Porque bem ou mal, a gente liquidou um fundo num minuto, né? E depois fez logo em seguida estrutura de alta. Então, talvez agora a gente comece a ver preços mais altos. Bom, a gente ainda não quebrou aqui, começou a fazer baixa. É mesmo paciência que vai definir agora, tá? Porque parece que a gente está retestando a abertura da vela de queda. Se isso manter, né, pode ser uma boa, tomara que mantenha, mas a questão aqui é o dólar índice. O dólar índice que está sacaneando, a nossa entrada tá alinhada, mas o dólar índice está mesmo sacaneando na questão de estrutura, tá? Se o dólar índice simplesmente fizesse baixa e capturasse a liquidez lá, seria vantagem, né? Porque isso quer dizer que o AUD ganharia força, né? Pelo menos até o nosso alvo, mas o dólar índice faz o que quer. Então, o respeitemos. Né? Bom, mais preço sendo formado e olha, né? Olha só como você tem que realmente ter paciência. Para você, se você prefere, você não precisaria ficar aqui vendo isso aqui, tá? Vendo o mercado subir e descer, não precisaria. Você poderia colocar a ordem pendente conforme a gente viu nessa análise e curtir um morrito. Não tem problema nenhum, tá? Eu estou fazendo isso aqui agora porque eu quero que você aprenda. Mas se você quiser colocar a ordem pendente e fazer alguma coisa, show de bola também, tá? Só lembra de não confundir isso com disciplina emocional, porque apertar e sair não requer tanto emocional com ordens pendentes quanto tomar decisão, fazer o market execute, tá? Que requer mais decisão. Mas vamos ver aí. Será que o dólar agora perde esse fundo? Né? Paciência na alma. E olha, se você achar por um segundo que eu também não sinto a coceira de querer fechar aqui embaixo, né? Eu sinto. Mas aí que está a questão de você confiar na análise. O medo do mercado ir no 0 a 0 seria o quê? Seria eu falando para o preço que eu não vou encontrar oportunidades boas como essa nunca mais. Né? Que eu preciso fechar agora porque essa é boa. Não, é a tranquilidade que vai mesmo pagar suas contas. E olha, parece que quebramos esse ponto de estrutura. O dólar índice acho que começou a colaborar, foi só a gente falar, ele ouviu a gente, começou a colaborar. Vamos ver se agora finalmente ele perde esse fundo, né? E começa a fazer estrutura para baixo. Conforme o GBP/USD, teve o impacto da notícia. Eu acho que talvez vai ser um sell-off, hein? Será que ele agora cai? Tomara que não, porque isso influencia o GBP, o AUD/USD. Né? E parece que ele está fazendo isso. Olha só, caraca. Né? Paciência, rapaziada, calma na alma. Beleza. Bom, mais um bloco sendo testado aqui. E acho que se ele fizer a vela aqui e quebrar esse ponto de estrutura, né, o alvo aqui em cima fica muito mais propenso a ser retestado. Liquidez também criada aqui de certa forma, né? O Daily Open, né, as nossas duas entradas foram abaixo do Daily Open. Acho que foi aqui. Então, show de bola nesse aspecto. No 15 minutos, então, putz, foi snipada feroz. Agora
é mesmo esperar essa quebra de estrutura, essa expansão para o nosso primeiro alvo. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito a não ser ter essa disciplina de esperar. E o mercado vai e faz mais estrutura e mais estrutura. E por isso você tem que estar blindado emocionalmente. Né? Blindado. E a gente pegou uma consolidação aqui, viu? 39 minutos de lado a lado. É bom que a gente também consegue estudar a ação de preço. Mas 39 minutos de lado a lado. E o dólar índice agora. Né? Aqui, GBP/USD. Parece que ele está mostrando que ele quer fazer o sell-off. Para nós seria mais interessante que o mercado faça um rally de alta aqui. Né? Mas é potencial uma queda no GBP/USD. Paciência. Olha só, a estrutura de alta sendo feita, a USD sofre. Mas, tecnicamente agora, tem bastante dinheiro na venda do varejo. Né? Então, isso é um imã de preço para cima. Se o varejo está vendido... Essa ação de preço aqui é bem feia. Tá? Essa ação de preço aqui é bem feia. Se sobe e desce esses pavis sem deixar, mas a gente teve uma captura aqui embaixo e logo em seguida um rally bem considerável. Né? Então, isso ameniza a feiura da ação. Agora, o dólar índice mesmo perde, amigão. Perde, cai. Né? Cai. Isso é o que a gente precisa que aconteça para o AUD/USD fazer o rally. O GBP/USD começou já na queda, hein? O GBP/USD já começou aqui na queda. Enquanto isso, cara, estamos a 15 minutos de grandes notícias do dólar. 15 minutos de grandes notícias do dólar. E o AUD/USD continua só fazendo estrutura lateralizada. Paciência nesse aspecto. A ação de preço aí até que interessante. Né? Mas paciência aí. Tá bom? E olha, a gente está esperando ele perder esse topo para chegar no nosso nível de interesse. A gente está esperando ele perder esse topo, porque quando ele perder esse topo, a pressão muda de forma que esse alvo aqui pode ser testado com grande clareza. Né? Sem precisar fazer muita ondulação também. Tá? Mas ondulação é parte da ação do mercado. Tá? Então, lembra disso aí. E vamos manter em mente. Bom, mais liquidez sendo criada aqui em cima. Mais dinheiro. Nesse ponto, eu já imagino uma quantidade de dinheiro alta nesse nível. Né? Uma quantidade de dinheiro presa aqui em cima que é considerável. Tá? Então tá aí uma coisa que a gente vai esperar acontecer. Vamos ver essa ação de preço rolando. Vamos ver o mercado rolar aí. Finalmente talvez chegar agora. Parece que está quebrando, né? Quebrando estrutura. Um pouco de expansão para liberar a nossa alma um pouco. E vamos ver o que o mercado vai fazer aqui. Agora que o preço está criando estrutura. Olha só. Parece que finalmente temos uma expansão que está rolando. Temos uma expansão que está rolando. Ainda não conseguimos quebrar esse topo, no entanto. Tá? Ainda não conseguimos quebrar esse topo, no entanto. Que eu gostaria de ver uma quebrada nesse topo. Mas, a partir desse momento, a gente tem liquidez acumulada nesse nível inteiro. Né? A gente pode até estender essa ação aqui. A gente tem liquidez acumulada nessa área inteira. Então isso aqui se torna uma piscina de dinheiro mais forte e essa capturou. Tá, próximo aqui, bandeira para nós. Dólar índice agora acho que liquidou. Ainda não. Nossa, ainda não. Tá? Então é mesmo uma inflação no AUD. Caraca. É mesmo uma inflação no AUD. Tá? Vamos ver aí. Conforme isso aqui acontece, tá? Conforme isso aqui acontece, vendas vão sendo adicionadas. O mercado vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo. O varejo vai vendendo.
E claro, essas vendas se tornam em contratos que ficam presos aqui em cima, né? Esses contratos tendem a ser ímãs de preço. Então, é mesmo esperar a estrutura ser quebrada, né? E não tem outra aqui nessa ação de preço a não ser esperar. E o dólar índice, cara, fazendo estrutura aqui, deixando liquidez, o que para mim é mesmo um pé no saco, porque ele não move e aí acaba atrapalhando o movimento do AUD/USD, né? Mas paciência, olha só que sell-off que a gente teve forte aqui, né? Pelo menos liquidez foi deixada aqui em cima, vamos ver se ele vai retestar agora, né? Olha só a força disso, né? Olha a força disso que aconteceu em um minuto, o que a gente vinha aí acumulando há um tempão, né? AUD/USD, dólar índice, fazendo estrutura de alta. Caraca, né? Caraca. Em vez de simplesmente meter o sell-off, né, ele acaba fazendo mais estrutura de alta para demorar a nossa análise aqui. Mas paciência, né? Não existe outra além de esperar a ação de preço, sentar e falar, tá bom, eu aceito que o mercado tem estrutura e que estrutura é feita e eu como trader respeito isso. Pronto, isso é o que você pode fazer, né? E agora parece que ele está aí retraindo um pouco, né? Espero que isso não seja um reteste de baixa que o mercado está criando nessa alta aí, né? Se a gente gostaria de ver uma quebra de estrutura para cima para confirmar a alta, né? E parece que ele está mesmo deixando um pavio. Paciência, né? Paciência. Vamos esperar a ação de preço. Em 10 minutos a gente tem notícias extremamente especulativas do dólar, do chairman falando, né? E olha, mais venda aparecendo aqui. Caraca, que coisa demorada que tá essa entrada, né? E o dólar índice atrapalhando tudo mesmo. O GBP/USD, que nem a gente antecipou, caiu, né? E o AUD/USD na mesma aqui, continuando a novela mexicana dele. O bom, cara, dessa entrada é que você pode levar vantagem de acostumar o emocional com esse tipo de coisa, né? De acostumar o pensamento com esse tipo de ação de preço. Porque esse tipo de ação de preço existe, né? E conforme o mercado move, você tem que estar preparado para ele, né? Pode ser que ele leve um certo tempo, pode, mas você precisa estar com paciência para lidar com ele, né? Olha só o sell-off que veio, né? No meio do nada. Por isso, cara, por isso que você precisa ter mentalidade de ouro, porque esse tipo de coisa acontece. E aqueles que se desconectam e falam, bom, a minha análise diz X, então eu vou seguir X, vão ser os que vão vencer, né? Mas é o dólar índice que, não, parece que o dólar índice agora nem está movimentando. Talvez o NZD/USD fez pressão aqui de baixa, né? E você vê como cada manipulação é no percebida. Manipulação institucional, tais compras não deixam com que o mercado caia. Ou seja, não quebramos estrutura. NZD/USD não tinha manipulação, o mercado facilmente quebra estrutura, né? É mesmo uma questão de se alinhar. E parece que você caiu 10 pips em poucos minutos, né? 10 pips em poucos minutos. Que a gente esperou 35 para depois ele cair 10 pips. É o famoso sobe em escadinha, desce de elevador. Mas, baseado em estrutura, a gente ainda mantém aqui com a nossa análise, tá? Então, vamos até dar uma limpeza aqui nos nossos áreas de liquidez, né? Porque a gente já viu esses níveis, né? Podemos aqui tirar a seta que a gente viu para abrir no diário, né? E manter simplesmente o importante. Ainda estamos em uma vela de baixa no diário. Vou apagar tudo aqui agora. Ainda estamos em uma vela de baixa no diário, né? Mas conseguimos nos posicionar aqui mais ou menos. Então, é mesmo esperar para o preço formar a estrutura de alta
tão esperada. Tá? Por enquanto, só mesmo oscilação que a gente vê nessa ação de preço. Tá? Dólar índice, talvez agora veja, se a gente tiver um sell-off, veja estrutura de baixa, que em 7 minutos a gente tem notícias muito especulativas para o dólar. Né? Vou fechar aqui a nossa análise também. E, olha só, vamos ver o que eles acabaram relatando. Currently nada relacionado. Tá? Então, bom, paciência aqui. Nessa aqui está acontecendo, está rolando. O Fed Chairman Powell vai falar em breve. Tá? Semi-anual, vai falar em breve. Isso pode mover o dólar aí. Bom, então 2 minutos, aliás, para cair a notícia do Chairman. Eu acho que, olha, particularmente, a ação de preço que a gente está vendo pode trazer venda, hein? Se bem que a gente deixou liquidez ambos topos e fundos. Então, ó, tá vendo aqui, tá vindo em 2 minutos, o tempo parece passar um pouco mais devagar em horas de notícia, hein? Vamos ver aqui, a ação de preço em 2 minutos começa e cai às 4 horas da tarde, o começo do discurso do Chairman da Federal Reserve, da Reserva Federal Americana. Paciência, minha gente, paciência, calma na alma, disciplina, decisões técnicas e não emocionais. Vou colocar aqui, em 1 minuto cai a ficha, vamos colocar um do lado do outro, né? Aliás, eu vou colocar o AUD-USD antes, caso eu cancele, e o dólar índice depois. Né? Então, vamos ver. Tá caindo agora a notícia, vamos colocar os dois aqui no 1 minuto o dólar índice. Podemos deixar o AUD-USD aqui. Né? E olha, 1 minuto começa. 1 minuto começa o Chairman, o discurso do nosso amigo Chairman. Tá? Olha só, vamos ver, quando 44 segundos e a próxima vela de 1 minuto vai ser a vela do começo do discurso. Estrutura de baixo aqui sendo formada, o AUD-USD não está respeitando. Parece que agora começo de baixa do discurso, começo de pressão de venda, alguns vendedores entrando, AUD-USD subindo aí com a volatilidade, o mercado fazendo estrutura de baixa no começo, olha só. Nossa, acabou de sair, home sales foi maior do que... interessante, tá tendo aqui, eu estou recebendo no celular algumas das notícias. Parece que o preço vai mesmo capturar a liquidez, hein? Só ele não começar a fazer uma bullish run, mas o AUD-USD está aqui alinhado ainda, trazendo liquidez para o mercado. Né? Mas, se a gente tiver mais uma retração, não tem como, né? Mais uma retração no AUD-USD. Bom, o discurso está rolando solto, já passou 1 minuto do discurso, o dólar índice começou a fazer alta, o AUD-USD começou a cair. Olha só, liquidez está sendo acumulada aqui de qualquer maneira e... Nossa, rapaziada, nossa. Estamos esperando essa última aqui, vela de força mesmo, para capturar o dinheiro de quem está aqui. Lembra, notícias são desculpas para mover o mercado. Se eles querem mesmo levar o mercado em uma certa direção, eles têm a notícia como um fundamento, uma base. Tem dinheiro aqui em cima? Tem. Eu particularmente quero ver a liquidação? Não quero. Quero ver a liquidação abaixo. Isso contribui para uma potencial manipulação no AUD-USD. E parece que está dando continuação aqui agora, 2 minutos já que o discurso começou. E o mercado já está vendo movimentação por consequência. Né? Claramente, o AUD-USD, pelo menos, certamente está vendo mais liquidez entrando aí no jogo. Ó, estou só esperando a quebra desse topo, né? Esperando uma quebra, não precisa ser tão rápida a quebra, né? Pode ser algo sutil, porque quando a gente tem algo sutil, pode ser que ele vá mesmo aos poucos chegar até o nosso objetivo.
não precisa ser uma queda muito brusca, né? Mesmo agora antecipar esse movimento e ter paciência para deixar o mercado correr, né? Pensa só dessa maneira, se você tivesse vendido, né? Se você tivesse vendido nessa área aqui embaixo, e aí você tá no vermelho, muito provavelmente você não teria coragem de fechar a posição, né? Você ficaria na esperança do mercado voltar. Bom, então se você está comprado aqui embaixo, por que você está ansioso de medo do mercado ir contrário? Bom, sempre leva essa linha de raciocínio, tá? Porque isso vai te guiar bastante. Olha só, mesmo parece que o dólar vai buscar aqui em cima. O que será que ele está falando no discurso? A previsão é que ele fale que ainda não vai colocar juros, né, no dólar para juros mais altos, né? A previsão é que ele fale isso, mas qualquer coisa que ele estiver falando pode influenciar aqui a ação de preço. Outro teste nessa área, né? Enfim, teve aí uma manipulação no dólar, né? Eu fui fazer o hedge de outras posições enquanto isso. Teve aí uma baita manipulação no dólar que a gente então levou para o nosso ponto de interesse, né? Que foi mais ou menos esse bloco de ordem que a gente tinha marcado. E aí, depois disso, né? Ele está agora começando a ver uma retração. Com otimismo, a gente imagina que essa retração vai representar uma ação de preço um pouco mais forte para o AUD/USD, né? O AUD/USD também liquidou os fundos aqui, se você for olhar em um ponto de vista estrutural, né? A gente teve outra manipulação rolando, que foi essa daqui, capturou o dinheiro do varejo e agora parece que finalmente a gente está prestes a ir. Então, assim, você precisa ter essa disciplina emocional para esperar, para ter paciência, para esperar o mercado te contar o que ele quer te contar, né? Isso vai fazer toda a diferença no seu operacional. Olha só, mais uma retração, mais uma volta de preço, né, que o mercado está criando. Então, assim, com certeza, se você não tiver na linha, né, isso aqui vai te levar. Vai te levar. Então, você tem que falar, cara, é isso que eu estou vendo, é isso que eu estou esperando, né? O mercado aqui ficou perto, acho que não, assim, perto do nosso top. Ficou a 4,3 pips do nosso top aqui embaixo, né? Quase que ele pegou, mas, né, alinhando a ideia de que tivemos uma manipulação, começamos a fazer alta, o dólar índice subiu pra cacete aqui, enquanto isso o AUD/USD mal perdeu um fundo. Você vê a força que a gente tem no AUD/USD e a força que a gente teria se o mercado fosse realmente tivesse com uma pressão de venda no dólar, né? Então isso aí é poder mesmo, tá? Bom, mais estrutura aqui sendo formada. Parece que o dólar ainda não cansou de mover, né? Parece que o dólar ainda não cansou de mover e o AUD/USD continua no fluxo de alta, sem respeitar o dólar pela quantidade de força que tem no AUD/USD, pra você ter uma ideia, né? Então isso é mesmo grande estrutura. Enquanto isso, né, os diversos mercados continuam na movimentação de alta com o dólar índice. Estou vendo aqui fazendo o hedge da posição. Continua fazendo a movimentação de alta. O dólar índice ainda não está vendo exaustão, né? Por mais que a gente está agora prestes a chegar num bloco de ordem, talvez a gente tenha que chegar até a vela institucional. Enfim, paciência, né? O dólar índice ainda não está vendo uma exaustão. O que será que o nosso amigo Jerome Powell falou para os mercados pegarem esse tipo de força? E, cara, o AUD/USD sem respeitar o dólar índice, né? O AUD/USD sem respeitar o dólar índice mesmo, né? Isso é um grande sinal de que o mercado está com grande força no sentido de compra para o AUD/USD, né? Então vamos ter paciência e esperar o preço desenrolar, porque tem estrutura para ser formada ainda, viu? Nossa senhora. Nossa senhora. AUD/USD sem conseguir respeitar, né? AUD/USD sem conseguir respeitar o dólar índice, tá com grande pressão de força. Assim que o dólar índice decidir perder o fundo, o AUD/USD vai grandão, e é só isso que a gente está esperando, né? Paciência, mais uma vez, espera os sinais de entrada, espera as confirmações, espera a ação de preço, que isso vai fazer toda a diferença no seu operacional, tá? E, cara, mais uma vez aqui,
né? Mais uma vez aqui com dificuldade em quebrar. Começando agora a fazer uma vela de baixa, né? Faz força aí, que nossa estrutura está sendo formada lindamente. Vamos nessa. Vamos nessa. Dólar índice está na sua mão, né? Tá na sua mão. Se você decidir aí, se vossa gentileza aí decidir parar de comprar e começar a fazer o sell-off, tá na sua mão do dólar índice. A gente acabou tendo mesmo a retração, capturando o dinheiro que estava preso aqui, né? E agora vamos esperar uma potencial que é o dólar índice de exaustão, né? De exaustão, conforme o mercado vai. O euro USD fazendo a mesma coisa aqui. O USD parece que não está respeitando de jeito nenhum o dólar índice, ele quer continuar subindo, a gente quer que ele continue subindo, né? E baseado nessa estrutura, o mercado vai e está ainda com os nossos alvos em linha, só esperando para ter aquela pressão compradora que vai nos levar onde a gente precisa chegar, né? Eu estou aqui mesmo só esperando o preço rolar, o preço desenrolar, né? Isso vai definir a nossa entrada. Parece que cada vez mais o AUD/USD ganha força aqui. É só esperar esse último push que já era, né? Esse último push que a gente está antecipando. Acho que o dólar índice agora está começando a ter uma retração. O dólar índice está começando a ter uma retração. Esperar essa movimentação aí desenrolar agora. Se o dólar índice começar a fazer mesmo venda, cheiro, tudo bem, a nossa posição vai dar gold. O AUD/USD não está respeitando ninguém, mas está agora fazendo mais estrutura, né? E será que agora ele vai para o nosso take? Parece que ele está ganhando força sim, o que é um bom sinal para nós, né? Certamente a manipulação aconteceu, a oportunidade estava aí, agora é pressão. Quero ver essa pressão para terminar a nossa posição com chave de ouro, né? Vamos lá. AUD/USD, não nos deixe aí. Nadamos, viu? Nadamos. Caraca. O dólar índice também está perdendo aqui um pouco de estrutura. Só é justo se o AUD/USD agora fizer alta, né? Pressão aqui continua, pressão aqui continua. Enquanto isso, paciência, paciência, paciência. O dólar índice ainda tem estrutura de alta para fazer, mas ele está no drama, né? No drama aqui, só esperando o último push para cima. Eu acho que esse push para cima vem. Vou ser honesto contigo, eu acho que esse push para cima vem, mas paciência para observar o preço desenrolando. Bom, vamos esperar aí. O dólar índice pode fazer mais estrutura de baixo que a gente deixa, né? A gente deixa, não tem ninguém aqui te bloqueando, pode. Enquanto isso, a gente espera o nosso take ser batido, né? O nosso take ser batido. E parece que mais volume entrando na compra, mais volume entrando na compra. Será que agora vai? Será que agora a gente finalmente pega a nossa expansão antecipada, né? Eu acho que agora vai. A gente consegue pegar a nossa expansão antecipada. Vou agora ver aqui, parece que o preço vai pegar o primeiro alvo, né? Parece que o preço vai pegar o primeiro alvo. E isso é muito bonito. Vamos ver agora essa última expansão. Parece que está sendo criada, né? Parece que está sendo criada. É só fazer o último push para pegar o nosso alvo e já era. Massa, massa. Show de bola. Foi mais demorado do que a gente antecipava aqui para o mercado realmente quebrar a estrutura, né? O dólar índice, então, fez mais baixa. Vamos esperar aqui o AUD/USD desenrolar, mas foi mais esperado do que a gente antecipava. De qualquer jeito, o preço veio e acabou nos dando o cenário que a gente queria ver, né? Essa é a importância da paciência, rapaziada. Uma grande vitória, mas isso só pôde acontecer pela frieza que foi dada ao longo do processo inteiro, tá? Então, show de bola aí. Agora, conforme o mercado foi, deu para abrir 2 posições de 5 lotes, o mercado foi e agora está indo prestes no nosso primeiro take aqui. E
eu vou fechar a posição agora, né? Parece que vai pegar o primeiro take. E é isso. Show de bola, né? Isso é muito bom. Isso é a gente esperar a posição para ela vir e dar as nossas confirmações que a gente quer ver. E olha só, pegou o nosso take, né? Vou fechar aqui a posição. Show demais, pegou o nosso take. Isso é trade institucional, isso é ter disciplina de mercado, isso é esperar pelas confirmações que você quer ver. Então, leva vantagem disso. Um grandíssimo abraço, take batido, show de bola, show de bola.